Tudo bom, João Pedro? Boa tarde, doutor Márcio. Tudo bem com você? Como vai? Eu vou bem. Eu estou na melhor hora do dia, sempre falo. Quando eu vejo vocês, dá para bater um papo, interagir com o pessoal. É muito legal, muito legal. Legal mesmo. O tema também é um tema que a gente adora, que a gente vem se aprofundando muito, então estou mais empolgado ainda com o tema. E boa tarde, pessoal que está chegando aqui. O pessoal já está entrando. Matheus, Bruno, Eduardo, Maurício Vavric, foi meu aluno na FIAP, Eduardo Silva, Gustavo, William, Diene, Tiago, Nádia, doutora, Maria, Felipe, e por aí vai. Boa tarde para todo mundo. Pessoal, se puder dar um feedback aí com relação a áudio e imagem, se está tudo em ordem, a gente agradece, só para ter certeza que na parte técnica tá tudo bem e que vocês estão ouvindo bem e vendo bem. Opa, tudo certo, obrigado. O pessoal vai respondendo. Enquanto isso, a gente vai fazendo uma horinha, enquanto o resto do pessoal vai chegando. Obrigado, gente, pelo feedback. Som e imagem perfeitos. Boa tarde. Perfeito. Áudio e vídeo ok. Muito bom, muito bom. Legal. Vamos dar mais um tempinho aí, mais 2 minutinhos. O pessoal está entrando. Nem sempre dá para todo mundo entrar no horário certinho. Então, é natural que o pessoal vai chegando aos poucos. Os feedbacks estão chegando aqui, parece estar realmente tudo em ordem, com áudio e vídeo. Bom, gente, para quem não nos conhece, eu sou o Márcio Cotes, esse aqui que está do meu lado virtualmente, Dr. João Pedro, somos do Cotes Advogados. Para quem também não conhece o escritório especializado na parte que a gente chama de negócio digital, muito mais do que direito digital, a gente tem muito no nosso DNA, a parte de negócio digital como um todo, e a gente teve uma participação muito grande nos debates da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na verdade, a gente está atuando aí em muitos projetos que não pararam com o Covid. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, a gente deve ter votação lá em Brasília. Estou aqui com o celular do lado, para ver se, de fato, aí crava a data de adiamento de entrada em vigor da LGPD. A gente participou lá no Senado Federal justamente dos debates da LGPD, e junto com o Fabrício da Mota, outros especialistas. Em razão disso, a gente tem aí um histórico, digamos, já na parte de proteção de dados, com livros que também já foram publicados, a LGPD comentada, que eu publiquei junto com o Dr. Ricardo Oliveira, que é do escritório também, já está na 3ª edição, e publicamos também recentemente o livro Legítimo Interesse, a LGPD-P, né, falar o nome correto do livro, que não é o nome correto da lei, mas é aquela crítica que eu sempre faço, que faltou dados pessoais ali no nome iuris da lei. O doutor João Pedro é um dos coautores do livro. E, em razão disso tudo, a gente vem aí atuando fortemente com várias empresas em projetos de adequação, e a gente traz muito da experiência que a gente tem também na Europa, nos Estados Unidos. Alguns de vocês talvez saibam, eu sou diretor operacional global de uma empresa norte-americana chamada Get Global International, que é uma consultoria em tratamento de dados, em privacidade de dados, e isso nos traz uma experiência internacional muito interessante, muito enriquecedora. Inclusive, a gente está justamente em andamento aí com uma série de webinars internacionais. Ontem foi um fantástico com o Aaron Weller, que foi o consultor do eBay, hoje é consultor de privacidade da Costco. Muitos de vocês conhecem o que é a Costco nos Estados Unidos, uma espécie de Americanas, digamos assim, que abrange o território norte-americano inteiro. Um profissional com uma grande experiência na parte de privacidade de dados, com um viés mais na parte de gestão de dados, né? Eu costumo dividir a parte legal e a parte de gestão de dados. Foi muito interessante ver e trazer para vocês a experiência de profissionais de privacidade de dados nos Estados Unidos, né? A gente é muito apegado a questões europeias, às vezes é bom ter uma visão geral aí disso tudo, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente traz muita coisa de fora e, óbvio, que a gente tenta trazer para os nossos clientes, trazer para o mercado brasileiro, e a gente está trazendo aqui uma inovação dentro desse conceito, já prevendo problemas que vão existir quando da vigência da LGPD,
um dos grandes problemas, ele não é o único, é o volume de processos judiciais que vão passar a existir em razão da LGPD. Isso é fato, isso é notório, isso a gente já vem mapeando, né? A gente trabalha no contencioso de massa do e-commerce, e por trabalhar contencioso de massa de e-commerce, a gente tem muito mapeado ali quais são os escritórios que normalmente atuam mais pelo autor, digamos assim, e que a gente já sabe que estão fazendo um movimento de entrar aí com um volume de processos consideráveis quando da vigência da LGPD. E, então, em razão disso, a gente está apresentando aqui uma ideia inovadora de repente, plugar dentro desse conceito de LGPD a questão da utilização de plataformas de mediação, plataformas online de mediação, onde a ideia é justamente represar o problema, resolver o problema na origem, para que isso não se torne um processo judicial. Né? Isso tanto pode ser utilizado para LGPD, quanto pode ser utilizado nas operações de e-commerce. Por isso que nós vamos ter um outro webinar específico para o e-commerce no dia 29 de maio, mas hoje já é um apanhado do que é a ODR, só a parte final, onde ao invés de plugar para a LGPD, pluga para o e-commerce, mas na verdade os e-commerces vão ter as duas questões para resolver, né? Tanto continuar com as demandas do próprio e-commerce, Código de Defesa do Consumidor, Juizado Especial de Pequenas Causas, capilaridade de processos espalhados pelo Brasil inteiro, e passar a viver isso também com LGPD. Então, processos internos de ODR muito bem estruturados, com o apoio de um escritório justamente nessa mediação, para evitar que isso vire processo judicial e, consequentemente, tenha um custo muito alto, é, a grosso modo, o que se pretende aqui. Por isso que a gente tem apoio nesse webinar da ABCOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, apoio da Driven e da Inext, são duas empresas totalmente distintas, mas as duas são referências em negócios digitais, né? São grandes consultorias de grandes empresas em operações digitais, e também a nossa querida E-Commerce Brasil, que eu costumo dizer que é a maior plataforma de conteúdo de e-commerce no Brasil, né? Então, a gente tem o apoio justamente deles, porque a gente tenta trazer uma solução aí para o mercado digital para tentar mitigar um problema que está por vir, tá bom? Quem tiver perguntas, utilize aqui o chat. A gente não vai interromper a apresentação do Dr. João Pedro, que é uma referência tanto no assunto LGPD quanto no assunto ODR. A operação de e-commerce ela fica um pouco mais com o Dr. Ricardo Oliveira, que plugou aqui dentro do conceito daquilo que vai ser apresentado no dia 29. A gente não vai parar a apresentação para responder as perguntas, mas ao final a gente vai ter tempo suficiente para respondê-las. Portanto, podem ir postando aqui, depois eu, ao final, vou organizar isso aqui para o Dr. João Pedro, e a gente vai justamente responder as perguntas de vocês, tá bom? Acho que consegui contextualizar aí para vocês o porquê desse nosso bate-papo, o que ele pode agregar para vocês. Às vezes é um pouco difícil, pessoal que não é da área do direito, entender como assim problemas, como assim processos. Pessoal, a gente avisava, né, enquanto escritório, eu fiquei mais ou menos batendo na mesma tecla durante 3 anos antes da vigência da LGPD. Eu lembro que nós fizemos alguns eventos no E-Commerce Brasil, fizemos eventos no E-Commerce Brasil, eventos na Bicom, onde eu falava de um tsunami que estava por vir. É óbvio que é tudo muito intangível e difícil de perceber uma mudança de cultura, sendo que ela ainda não ocorreu. O tsunami está pertinho de atingir a praia. E esse tsunami ele vai trazer algumas consequências. Esse contencioso de massa é um deles. Então, a partir de agora, deixo vocês com o Dr. João Pedro. O Dr. João Pedro vai fazer a apresentação deles. De novo, quem tiver pergunta pode utilizar aqui. Obrigado, João. Obrigado, doutor. Vou aumentar aqui para vocês, para mim também. Bom, pessoal, como o Dr. Márcio adiantou, a ideia hoje é a gente abordar os métodos de Online Dispute Resolution aplicados a questões envolvendo o tratamento de dados pessoais, aos problemas relacionados ao tratamento de dados pessoais. E para isso, é necessário que, a princípio, a gente faça uma contextualização. Então, o Dr. Márcio já adiantou, com a vigência da LGPD, e até antes dela,
a gente vai ter um aumento de demandas relacionadas ao tratamento de dados pessoais com a vigência muito mais, uma vez que essas relações que envolvem o tratamento de dados pessoais muitas vezes se dão também no ambiente de consumo. Então, a gente que já tem, o Brasil que já tem uma cultura de judicialização, pode sofrer ainda mais com a vigência da lei. Então, pensando nisso e também motivados por essa época que a gente está vivendo, de pandemia, em que as relações têm se tornado cada vez mais remotas, a gente traz uma ideia, uma alternativa de como tentar mitigar, de como tentar diminuir essa judicialização, que é bom não só para o Poder Judiciário, por causa do decréscimo de novos processos, mas é bom para os titulares dos dados pessoais, é bom para as empresas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, a gente vai entender um pouco da problemática que envolve essa questão da judicialização excessiva de problemas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados e ao tratamento de dados pessoais. Depois, a gente vai entender o que é, em si, Online Dispute Resolution. A gente também vai entender como funcionam esses métodos, essas alternativas de solução online de conflitos, e por fim a gente vai tratar especificamente da aplicação desses métodos às questões envolvendo o tratamento de dados pessoais. Então, por que a gente deve fazer isso? Qual que é a base legal disso? Quais seriam os benefícios específicos nesse caso? Então, ao passar por esses caminhos, a ideia é que a gente consiga entender, todo mundo que esteja assistindo consiga entender a importância desse tipo de ferramenta nos dias atuais, a importância desse tipo de ferramenta não só para questões envolvendo tratamento de dados, mas também num contexto maior, e, obviamente, a aplicabilidade dessas ferramentas, dessas plataformas, às matérias que envolvem, ou aos conflitos que envolvem o tratamento de dados pessoais, principalmente, aí o foco dessa apresentação e do que a gente vai conversar hoje, é justamente nas relações entre o titular e entre a empresa. A gente poderia abordar entre o titular e a autoridade nacional, ou a gente podia abordar também entre empresas, controladores e operadores, mas não é o foco, isso a gente pode fazer numa próxima oportunidade, até porque esses mecanismos também podem ser aplicados em outros contextos. Mas o grande contexto que a gente vai analisar hoje é a relação entre titular e empresa e a solução desses conflitos de modo que a gente não abarrote o sistema judiciário, o poder judiciário. Para que a gente possa começar essa conversa, é interessante que a gente tenha um panorama do Poder Judiciário. Eu acredito que nem todo mundo que esteja assistindo hoje seja advogado ou seja familiarizado totalmente com as questões do meio jurídico. Os que são advogados e o pessoal que trabalha na área já tem mais ou menos isso, apesar de muitas vezes não conhecer o número de processos que nós temos no país, já sabe que a realidade do judiciário é de um judiciário muitas vezes lento, muitas vezes ineficiente, que muitas vezes demora e é ineficaz em atender às requisições de direito, em atender aqueles pedidos, em socorrer aqueles que o procuram. Então, como demonstra o gráfico e o slide em si, segundo os números divulgados pelo CNJ no último relatório Justiça em Números, somente em 2018, a gente tinha exatamente 78,7 milhões de processos em tramitação. E como demonstra a curva da tabela, que na verdade demonstra os processos divididos, esse número de processos ele vem aumentando. A gente está em um momento, a gente vive um momento, a gente tem uma cultura de muita judicialização. Então a gente vive um momento, e há muito tempo, de um poder judiciário que já é abarrotado. Quando a gente desce mais em detalhes dentro desses dados, a gente consegue entender que, dentre as matérias ou os temas mais demandados, o direito do consumidor, especialmente a relação, né, entre o consumidor e o fornecedor, essa responsabilidade do fornecedor, e os pedidos de indenização por dano moral totalizavam, com base nos dados de 2018, 1.554.376 ações. Então, num poder judiciário que é abarrotado, a gente consegue extrair que grande parte desse volume de processos, dessas demandas judiciais, está relacionada com o direito do consumidor.
E a grande questão e a grande relação com a LGPD é que justamente, assim como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz novos direitos aos titulares, e muitas vezes esses direitos que ela traz aos titulares serão exercidos, deverão ser exercidos dentro de relações de consumo. Então, a gente consegue fazer um panorama muito claro entre o direito do consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando da entrada em vigência do Código de Defesa do Consumidor, a gente teve uma mudança de paradigma, foi criada uma nova legislação protetiva ao consumidor, que ele concedeu novos direitos, que ele trouxe mais poderes, entre aspas, que trouxe mais possibilidades para reclamar seus direitos, e isso fez com que nós tivéssemos um grande aumento no número de processos. É mais ou menos o que pode acontecer com a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, até porque, muitas das vezes, as relações entre o titular dos dados, a pessoa física de quem são aquelas informações tratadas, vai ter essas informações tratadas em relações de consumo. Então, é muito interessante que a gente pense que se a gente já tem um judiciário abarrotado com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e com a possibilidade do exercício de novos direitos para todo e qualquer cidadão, é muito provável, se não óbvio, que a gente vai ter sim um aumento nas demandas judiciais. Então, como a Lei Geral de Proteção de Dados ela versa especificamente sobre o tratamento de dados de pessoas físicas, cada uma das pessoas tem o direito sobre aqueles dados, e isso vai fazer com que surjam muitas disputas, muitos conflitos. Os titulares, eles poderão exercer seus direitos individualmente, perante os entes públicos, perante os entes privados. Além disso, os direitos poderão ser exercidos de forma coletiva, e aí seja por representantes do Ministério Público e outros órgãos, ou até institutos dedicados à proteção dos direitos, tanto do consumidor, uma vez que o tratamento de dados está diretamente relacionado com relações de consumo. Então, a gente tem muitos tratamentos de dados relacionados a de consumo, mas também institutos específicos relacionados à proteção de dados. Então, a gente vai ter um volume no Poder Judiciário, tanto de ações individuais, quanto de ações coletivas, ações mais amplas no sentido de tratamento. Inclusive, já pensando nisso, o próprio STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, lá em setembro do ano passado, já previa que, com a vigência da lei, seriam, logo no primeiro ano de vigência da lei, já seriam distribuídos pelo menos 20 mil novos processos judiciais sobre o tema. E isso tem muito a ver com essa questão do tratamento de dados em relação de consumo. Então, muitas dessas demandas envolvendo os tratamentos de dados pessoais poderão ser realizados perante os juizados especiais cíveis, que é um meio de acesso à justiça que não tem custos para a distribuição de uma ação, que é um meio mais simplificado, que é um meio que muitas vezes você não precisa de um advogado, dependendo do valor da causa que você vai atribuir. Então, a facilidade do exercício desses direitos, que é uma coisa boa, que é favorável ao titular dos dados, ela pode culminar num problema, que seria a judicialização excessiva de matérias relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Um bom exemplo de como isso pode ocorrer é o recente acórdão do STJ, no qual a relatora, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a inobservância dos deveres no tratamento de dados pessoais, especificamente do consumidor, faz nascer a pretensão pela indenização dos danos esses que podem ser materiais e morais. No caso, no julgamento do STJ, foi reconhecido o dano moral in re ipsa pelo não respeito aos deveres do agente de tratamento, ou seja, pensando em lei geral de proteção de dados, quando a gente tiver um tratamento considerado irregular, como em alguns exemplos estrangeiros que a base legal não foi considerada a mais adequada, ou quando a gente tiver algum problema com a finalidade daquele tratamento, etc., a gente pode ter um judiciário entendendo que isso causa um dano moral in re ipsa, ou seja, o simples fato de ocorrer esse tratamento irregular, independentemente de um efeito real na vida da pessoa, pode culminar numa obrigação de indenizar. Então,
A partir de jurisprudências como essas, que está na tela, é possível que, é provável, na verdade, que a gente tenha um elevado número de demandas, que cada vez mais consumidores pensem em buscar informações sobre o tratamento de dados, que cada vez mais pessoas busquem informar sobre como está sendo o tratamento de dados, o que está ocorrendo com seus dados, o que é bom da parte que a gente tem uma melhor conscientização, uma valorização da privacidade, isso é bom como um todo, mas é ruim porque pode refletir em diversas ações do Poder Judiciário, muitas ações embasadas, fundamentadas, mas também muitas ações do tipo caça-níquel. Então, eu considero aquilo irregular, eu entro no juizado especial, sigo uma ação e tento ganhar um dano moral. Isso acontece bastante no juizado especial, principalmente em relação de consumo. Então, eu destaquei essa jurisprudência porque ela é recente, ela traz essa questão do dano moral em ré ipsa, né? Ao considerar o simples tratamento inadequado dos dados pessoais, e aí de uma ótica ainda sem LGPD, ao considerar irregular ou que não foram observados esses deveres, a ministra entendeu a ocorrência do dano moral em ré ipsa, o dano moral que ocorre independentemente do efeito em si a moral da pessoa, ou se aquilo reverberou na sua vida pessoal, se aquilo atingiu seus direitos ali mais intrínsecos, né? Então é interessante, esse tipo de panorama demonstra bem o que pode ocorrer no breve futuro, quando da vigência da lei. E é por isso que a gente tem que começar a pensar em meios de evitar essa judicialização excessiva, em meios de evitar que todo e qualquer problema que ocorra, todo qualquer conflito que ocorra nas relações com os titulares de dados, vá parar no judiciário, uma vez que todo mundo está conectado, então toda hora a gente tem tratamento de dados. Se a gente pensa, por exemplo, na utilização que nós no Brasil fazemos de redes sociais são um grande campo de tratamento de dados. Então, as redes sociais são, em sua grande maioria, gratuitas, entre aspas. Por quê? Porque o tráfego de dados ali dentro, o poder que aquelas informações dão para o seu controlador, para a rede social em si, é mais vantajoso do que cobrar a associação, a entrada na rede social. E isso, com certeza, vai gerar diversos conflitos. As pessoas ganhando mais consciência sobre o que é o tratamento de dados, sobre a importância disso, dos reflexos que pode ter na sua vida, elas vão, entre aspas, correr mais atrás dos seus direitos, vão demandar mais judicialmente. E é interessante que nós, e aí como empresas, ou como agentes de tratamento de dados, possamos contar com alguns mecanismos, com alguns meios de evitar essa judicialização excessiva. Isso é importante não só em razão do abarrotamento do Poder Judiciário, mas em razão de custos envolvidos, em questão de imagem, em questão da própria confiança do seu cliente, do seu consumidor. A experiência estrangeira também demonstra que o volume de reclamações recebidas após a adoção de leis de proteção de dados aumenta consideravelmente. No slide, a gente tem um exemplo irlandês. A Irlanda, ela não teve a sua primeira lei de proteção de dados com o GDPR. Na verdade, ela já possuía legislação anterior, já existia lei local que tratava, que versava sobre essa questão de tratamento de dados, mas como demonstra o gráfico, a partir de 2018, esse número aumentou consideravelmente. Isso é porque a gente está falando de um país pequeno, isso porque a gente está falando de um país que provavelmente não tem a mesma cultura de judicialização que a gente tem no Brasil. No Brasil, de outra forma, a nossa cultura de judicialização das demandas é muito grande. Nosso poder judiciário já vem tomando, aí desde 2010, algumas medidas para tentar tirar um pouco dessas demandas do Poder Judiciário, para utilizar outros métodos. E a questão que a gente lida, então, agora é como evitar essa judicialização excessiva de matérias, de conflitos que envolvam tratamentos de dados pessoais. A imagem serve muito bem para ilustrar isso. Então, a grande demanda judicial que a LGPD pode trazer, ela é prejudicial ao Estado, ela é prejudicial ao titular e ela é prejudicial às empresas. Ela aumenta o custo da empresa, ela aumenta o passivo, ela aumenta o contingenciamento. Ao titular, ela torna ineficaz o perseguimento por aquele direito, ela torna difícil a reparação do dano. E ao Estado, ela aumenta os gastos, aumenta a morosidade da própria máquina pública.
Então, nós, como agentes de tratamento, pensando desse lado, temos que pensar em alternativas para evitar essa judicialização excessiva. E é justamente essa a proposta que a gente traz aqui hoje. Dentre os mecanismos que a gente pode adotar para evitar que um conflito se torne um processo judicial, nós temos os métodos adequados de solução de conflito. Na verdade, os métodos adequados de solução de conflitos, eles não são realmente novos no país. Se a gente pega a resolução 125 de 2010 do CNJ, já trazia, entre aspas, inovações nesse sentido, já trazia aquela predileção, aquela ideia de adotar outros mecanismos extrajudiciais para resolver um conflito, adotar mecanismos que não demandem do Estado a solução de todos os conflitos. E, na verdade, isso é bom até para as próprias partes. Então, em alguns desses métodos adequados à solução de conflitos, ou na maioria deles, a gente não tem a decisão de um terceiro, a gente trabalha mais em cima de autocomposição, do entendimento das partes buscarem o melhor para si e não depender de um terceiro, que é o que acontece num processo judicial. Quando bem aplicados, esses métodos adequados à solução de conflitos costumam ser bem satisfatórios, eles podem ser ótimas ferramentas. Dentre esses métodos adequados à solução de conflitos, a gente cita 4: arbitragem, negociação, conciliação e mediação. Quem é do ramo do direito está um pouco mais familiarizado com esses métodos de solução de conflito. Então, nossos processos judiciais, por exemplo, tem fase de conciliação, muitos contratos trazem cláusulas de arbitragem, mediação é utilizado, por exemplo, em casos que envolvem família, e conciliação é uma das principais partes, tanto no processo de trabalho e nessas pequenas causas, nossos juizados especiais. Então, esses métodos adequados de solução de conflitos, eles não são efetivamente novos. O que a gente quer apresentar de novo é justamente a utilização desses métodos de uma forma apoiada em tecnologia da informação para fins de tratamento de dados, e esse é o grande diferencial. Apenas para que nós fiquemos na mesma página, pensando que nem todos que estão nos assistindo são profissionais do direito, a gente traz aqui breves conceitos do que seria cada um desses métodos citados. Então, a arbitragem, diferente dos outros 3 métodos apresentados, é um método heterocompositivo. Então, ele tem um terceiro decidindo. Não deixa de ser um método adversarial, uma parte contra a outra, e a gente passa a autoridade para a decisão para um árbitro solucionar a questão. O árbitro atua, entre aspas, como um juiz. Ele atua decidindo a questão, ele é uma pessoa técnica que vai decidir aquela questão adversarial, aquele conflito entre um versus o outro. Já a negociação vai para o caminho diverso. A negociação é uma autocomposição pura. Ela faz com que as partes em conflito cheguem a um denominador comum sem auxílio ou intervenção do terceiro. Então, nesse caso, diferentemente da arbitragem, a gente vai ter um terceiro estranho decidindo isso, ou um terceiro escolhido pelas partes mais decidindo. No caso da negociação, não. Negociação, uma parte entra em contato com a outra, senta com a outra, conversa com a outra, ainda que digitalmente, e tentam se acertar sozinhos, tentam a autocomposição. É um bom meio do ponto de vista que as partes decidem sobre o seu próprio problema, mas pode não ser tão interessante em algumas hipóteses pelas dificuldades de comunicação, pelas dificuldades de entendimento, pela animosidade que muitas vezes pode existir num conflito, numa disputa. Então, a gente tem outros 2 métodos de autocomposição, que seriam a conciliação e a mediação. Na conciliação, a gente tem um terceiro, mas o terceiro desinteressado, e ele serve para sugerir soluções de conflitos. Ele participa daquela discussão e tenta chegar a um fim junto com as partes, tenta sugerir uma opção para que se balanceiem os anseios, o direito de um com a responsabilidade de outro, o pedido de um com a possibilidade do outro. O conciliador, ele atua como um facilitador nessa relação, como alguém que está ali para tanto escutar as partes, como tentar sugerir soluções para aquele conflito. De outro lado, a mediação, apesar de parecida, apesar de aparentemente muito similar à conciliação, ela tem algumas diferenças. Então, ela também tem a participação
desse terceiro, mas esse terceiro está lá para mediar, está lá para facilitar a comunicação, ele está lá para fazer com que as partes cheguem à melhor solução para a controvérsia. A ideia dele não é em si sugerir a solução para o conflito, mas é facilitar o diálogo, trazer, é uma questão que envolve, inclusive, o mediador em si, o seu exercício envolve, inclusive, algumas questões de balanceamento emocional, tem que ser uma pessoa que saiba lidar bem com isso, para conseguir balancear os ânimos, reduzir a animosidade das partes. Ele vai trabalhar, então, para que as partes consigam manter um diálogo, que elas consigam ter uma comunicação eficaz, que elas, a partir dessa sintonia na comunicação, consigam chegar à solução de controvérsias. E por que isso é importante quando a gente vai falar de ODR? ODR, na verdade, significa Online Dispute Resolution, ou resolução de disputas online. A ideia da ODR é justamente utilizar esses métodos adequados de resolução de conflitos, também conhecidos como métodos alternativos de resolução de conflitos, com o aproveitamento, com a utilização de tecnologia da informação. Então, ao invés de sentarmos numa sala para negociarmos, para conciliarmos, para uma mediação ou arbitragem, a ODR, ela propõe que isso seja feito independentemente de onde a pessoa esteja, utilizando ferramentas de tecnologia da informação. E aí, a gente não está falando somente do meio, somente de fazer por videoconferência, na verdade, isso vai um pouco além, a gente vai falar disso um pouco mais já, mas é interessante que a gente veja esse conceito bem legal, que é a resolução de disputas online, é a resolução adequada de disputas usando tecnologias de informação e comunicação. Esse mecanismo contém um conjunto sintético de procedimentos variados, desde a tomada de decisões automatizadas até o envolvimento do contratante independente, com o objetivo de chegar a um acordo entre as partes em disputas. Então, qual que é a questão? Online Dispute Resolution, nossa ODR, é a aplicação daquela mediação, daquela arbitragem, daquela negociação ou daquela conciliação por meios informáticos, com a utilização de tecnologia da informação. Isso pode ocorrer de diversas formas, tanto para a facilitação da comunicação, quanto para a tomada de decisão. A tecnologia ela pode influir não só na comunicação das partes, ela pode influir na decisão, ela pode fazer parte da decisão, e eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro adiante. É bom que a gente entenda que, na verdade, também os próprios mecanismos, métodos de Online Dispute Resolution, eles não são novos. Na verdade, quando a gente vai pesquisar sobre o tema, a gente tem notícia deles desde 1996. Eles são métodos que são utilizados no mundo inteiro. Então, como esse desenvolvimento já vem de alguns anos, eles já passaram das suas fases iniciais, já foram testados em projetos piloto, etc. E hoje em dia eles são utilizados, inclusive a nível governamental, nível institucional. Então, na Europa, na União Europeia, a gente tem um mecanismo de solução de controvérsias de consumo baseado em Online Dispute Resolution, uma vez que esse tipo de ferramenta, esse tipo de método facilita, por exemplo, a resolução de conflitos transfronteiriços. Então, quando a gente está dentro de um território econômico, de uma área, zona econômica, principalmente pensando em Europa, em que as fronteiras são muitas e próximas, a gente tem muito e-commerce, por exemplo, muito comércio, muita prestação de serviço transfronteiriça. Pensando nisso, a União Europeia tem um sistema de resolução de disputas online que serve justamente para tornar mais fácil, para tornar mais célere, para possibilitar que essas questões transfronteiriças possam ser resolvidas. Esses métodos servem, inclusive, para aproximar pessoas de línguas diferentes, porque nada impede que tenha uma tradução dentro de uma plataforma de ODR, nada impede que a pessoa consiga se expressar na sua língua nativa e que isso seja entendido na língua nativa do outro. Então, é uma grande vantagem, além de reduzir, obviamente, a distância. A pessoa não precisa viajar até outro país para processar aquela empresa, nem o representante daquela empresa vai ter que vir até o meu país. A gente consegue resolver isso, ou pelo menos tentar resolver isso, de uma forma online, de uma forma que aproveita a tecnologia. Então, a aplicação desses métodos de Online Dispute Resolution, ela vai ocorrer maiormente de duas formas.
A gente pode pensar naquele método heterocompositivo, de heterocomposição, que seria arbitragem online, mas a gente pode pensar na outra grande forma, que seria a aplicação de ODR no sentido de autocomposição, de facilitar o diálogo das partes, de possibilitar que o titular dos dados, né, que é o que a gente está tratando especificamente, consiga o contato direto com a empresa ou com seus representantes, que ele expresse seu descontentamento. Quando a gente vai pensar em técnicas de mediação e negociação, a gente sabe que, muitas das vezes, o que a gente vê é só a ponta do iceberg. Na verdade, o descontentamento da pessoa está abaixo disso, está na parte escondida do iceberg, na maior parte, aquela parte que a gente não vê. Então, utilizando esses métodos de autocomposição, utilizando técnicas, métodos adequados de solução de conflitos, a gente consegue passar dessa visualização do pico, da parte de cima do iceberg. A gente consegue descer a fundo no que efetivamente causa o descontentamento, no que efetivamente aquela pessoa pretende. Para os fins que a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados, eu já adianto que os métodos aplicáveis, principalmente pensando na relação titular-empresa, são esses de autocomposição. Legalmente, a aplicação de arbitragem, a gente tem uma lei de arbitragem no Brasil, ela não é a mais correta quando a gente vai falar dos direitos envolvendo o tratamento de dados pessoais dos titulares, uma vez que esses direitos não são disponíveis, são direitos relacionados à privacidade, e aí a arbitragem não seria o mecanismo mais adotado, mas isso é um outro tema. O foco aqui é um pouco mais geral, mas adianto que, pensando para fins de lei geral de proteção de dados, seria interessante a aplicação de métodos de ODR para que a gente utilizasse negociação, mediação e conciliação. Conciliação, inclusive, aparece expressamente na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Já entendi que o que é um método adequado de resolução de disputas ou conflitos, já entendi que a ODR é a aplicação desses métodos utilizando a tecnologia, utilizando sistemas informáticos, utilizando... e não só, a gente pode pensar até em SMS, por exemplo. Então, utilizando tecnologia, utilizando internet. Então, eu entendi que eu tenho esses métodos, eu posso aplicar esses métodos de uma forma remota, de uma forma online, isso vai facilitar, ok, mas como isso funciona? E abaixo eu trago uma imagem que eu, na verdade, extraí da internet, mas serve muito bem para que a gente entenda basicamente como funciona esse tipo de plataforma. Então, a gente tem o primeiro ponto, uma reclamação que é feita online. O titular descontente vai lá e reclama. Olha, eu recebi um e-mail aqui, achei estranho, não acho que eu concordei com isso, etc., eu quero ver. Isso chega para a empresa e a gente tem a primeira hipótese, que é a negociação. A negociação é a autocomposição entre as partes. Então, a empresa, e aí sem a necessidade de qualquer assistência de terceiro, avalia aquela reclamação do titular dos dados e toma a decisão, ou por um acordo, e aí faz uma proposta que pode ser aceita ou não, ou por não fazê-lo. Se proposto o acordo, se entendida a reclamação como uma reclamação que faz sentido, uma reclamação, entre aspas, justas, e o acordo for aceito pelo titular, a gente já tem um primeiro encerramento. Então, já é ótimo, a gente já consegue encerrar essa demanda, e muito bem. Caso a gente não tenha esse acordo logo na negociação, a gente pode sim partir para a mediação. E aí, com o auxílio do mediador, para que essa comunicação seja mais clara, para que essa comunicação seja facilitada, as partes tentam novamente essa autocomposição, mas auxiliadas. Então, muitas vezes na negociação vai ter aquela animosidade da pessoa que está brava, da pessoa que está reclamando, contra a empresa que se defende. Não é bem assim. E pode ser que no primeiro momento não dê certo. Quando a gente escala isso e envolve um terceiro desinteressado, a gente envolve esse mediador, a ideia é que o diálogo seja mais fácil. A ideia é que o diálogo seja melhor, que a comunicação seja facilitada. De novo, a gente vai ter possibilidade de acordo ou de não acordo. Caso a gente tenha um acordo, a gente encerra de novo. No desenho, ou na ilustração, aí nesse fluxo, na hipótese de não acordo, a gente teria a arbitragem, mas como eu adiantei, por tratar de direitos da personalidade, por tratar de privacidade,
a arbitragem não é aplicável a princípio, ela pode ser aplicada em outras relações, como entre agentes de tratamento. Então, quando a gente tiver uma discussão entre um controlador e um operador de dados, a gente sim vai poder dirimir essas questões de arbitragem, talvez seja até mais sensato por poder indicar um técnico para lidar sobre aquilo. Então, já fica a dica, nessas relações corporativas, talvez a arbitragem seja a melhor opção. Mas, pensando em titulares em empresas, nesse conflito entre titulares e empresas, o mais correto não seria arbitragem, talvez seria partir para uma conciliação, ou talvez encerrar o procedimento, e aí sim ter um processo judicial se o descontentamento persistisse. Até mesmo, doutor João Pedro, só fazer uma intervenção, na lei de arbitragem tem aquela questão do só poder ser objeto de arbitragem, direitos disponíveis, né? Bens disponíveis. Patrimonial disponível. Isso, então tem a discussão se o direito à privacidade seria um bem disponível, assim como também os direitos do consumidor. Então, uma razão pela qual há uma discussão jurídica, aí não é uma impossibilidade técnica, né, da ferramenta, mas talvez seja uma impossibilidade legal quanto à aplicação da arbitragem para esse conceito de arbitragem, né? Agora, há várias ODRs muito assim, difundidas até no meio digital, uma que o escritório usa com uma certa frequência é a plataforma de ODR da ICANN. A ICANN é como se fosse o Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil. O que a ICANN faz? A ICANN resolve os conflitos relacionados ao registro de nome de domínio .com, né? Assim como o Comitê Gestor da Internet resolve aqui no Brasil as questões relacionadas ao .com.br. Estou lembrando aqui que eu sou da época que não tinha o Comitê da Internet. Você ri quando eu falo isso, né, João Pedro? Porque eu estou ficando cabelo grisalho, né? Eu sou da época que, na verdade, era a FAPESP que cuidava dos problemas do .com.br. Né? João Pedro é mais novo, já é da época do Comitê Gestor da Internet. O que acontece? Quando tem conflitos existentes, onde o objeto da discussão é um nome de domínio, por exemplo, .com, isso vai para uma arbitragem. No caso da ICANN, ela é obrigatória, porque quando você compra o nome de domínio.com, você já aceita qualquer problema que você venha a ter ser resolvido por arbitragem. Como o .com ele é um nome de domínio de utilização quase que internacional, a arbitragem ela é feita online. Então, você, por meio de uma plataforma online, entra num processo arbitral. Como ela é uma questão mais de âmbito comercial, digamos assim, ela é um bem disponível, não tem problema nenhum a aplicação de arbitragem para esse tipo de relação jurídica. Já nas questões relacionadas à LGPD e talvez até consumidor, aí a arbitragem ela se torna juridicamente inviável, mas existe aí uma celeuma, um questionamento que não é objeto daquilo que vamos falar. Isso era só para ilustrar a eventual dificuldade de aplicar arbitragem para isso que a gente está conversando hoje. Perfeitamente, e como o doutor bem demonstrou, nas relações empresariais envolvendo o tratamento de dados, então essa relação entre controlador e operador, controlador e o controle conjunto com outro controlador, pode sim ser interessante a utilização de arbitragem dentro de uma solução de conflitos, uma vez que a gente vai poder escolher o técnico, a gente vai ter a possibilidade de escolher alguém mais técnico, efetivamente o juiz, que muitas vezes o juiz, apesar de ser um conhecedor da lei, ele talvez não entenda de técnicas, talvez ele não tenha a visão técnica suficiente, vai ter que se apoiar em outros técnicos, e as empresas podem sim optar entre elas em discutir isso por meio de arbitragem, mas como o doutor Márcio também falou, nas relações entre as empresas e os titulares, isso fica um pouco prejudicado, e a ideia é que a gente trabalhe mais em cima de negociação, mediação e conciliação. Como eu adiantei, a tecnologia aplicada a esses métodos alternativos de resolução de disputas, de resolução de conflitos, serve muitas vezes para facilitar a comunicação. Então, quando a gente pensa num país como do tamanho do Brasil, em que a nossa geografia é bem diferente, que nós temos um país de um tamanho continental, a gente muitas vezes vai ter problemas relacionados à distância.
Mas não só, e aí eu já dei o exemplo da União Europeia, como ali a gente tem problemas de comércios, de serviços transfronteiriços. Então, uma das partes interessantes da utilização de Online Dispute Resolution é justamente a utilização da tecnologia para viabilizar essa comunicação. Essas plataformas, esses métodos, podem ser aplicados utilizando e-mail, mensagens instantâneas, e aí a gente pode pensar em aplicativo de mensagem, a gente pode pensar até em SMS, a gente pode usar ferramentas de bate-papo online, videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, a gente pode usar essa discussão segmentada, seria mais ou menos o thread do Twitter que vem seguindo a linha, mais ou menos isso, para que a gente consiga utilizar meios que facilitem a comunicação, que possibilitem a comunicação. Se a gente pensa nessa discussão em linha, a sequência dos atos, das falas, fica tudo em linha, o que faz uma linha do tempo, que torna talvez mais fácil, em algumas hipóteses, entender o que está sendo discutido, entender o descontentamento do titular. Mas a utilização desse Online Dispute Resolution, desses métodos de resolução de conflitos online, vai além disso. Então, a tecnologia ela não está só como o meio, como utilizar o e-mail, utilizar o WhatsApp, o que já é muito bom. Ela vai além disso. Na verdade, a tecnologia pode ser aplicada na solução do problema. Então, em alguns casos, a gente pode ter, por exemplo, decisões automatizadas. Se a gente pensa aí no caso do Mercado Livre, o Mercado Livre tem a questão da compra garantida. Se a pessoa atende aqueles pré-requisitos que a plataforma, que o site determina, e tem algum problema, a devolução do dinheiro dela é garantida. Isso é uma decisão automatizada, ela tem que cumprir requisitos objetivos. Isso é muito bom, isso evita que pequenos problemas que a empresa conhece, sabe que existem no seu negócio, virem processos judiciais, virem condenações maiores. Na verdade, isso oportuniza que o próprio usuário vá lá e resolva seu problema automaticamente. Isso aumenta muito a confiança da empresa. A gente pode ter decisões parcialmente automatizadas, que em parte é automatizada, mas saindo daquelas hipóteses, a gente tem a participação do ser humano. Então, a gente tem um terceiro envolvido, a gente tem a participação do mediador. A gente tem um sistema bem diferente, que é esse de ofertas cegas, e aí tem o exemplo, tá na sequência, mas que é a partir das ofertas cegas, tanto do reclamante quanto da empresa, tentar chegar no meio termo. Então, eu acho que eu tenho que ganhar tanto por causa desse problema, eu acho que eu tenho que pagar tanto por causa daquele problema, e a partir dessas informações, tentar chegar na composição. A gente também tem a utilização da tecnologia para autocomposição entre as partes. Então, ao abrir um chat, por exemplo, uma possibilidade de que o vendedor, de que o titular reclame diretamente com a empresa, seja ouvido ao vivo pela empresa, seja ouvido em tempo real pela empresa, numa modalidade de chat, a gente estaria usando a tecnologia para facilitar a comunicação, a pessoa se sente um pouco mais bem atendida, a solução do seu problema é mais rápido. A gente também tem a autocomposição assistida, então, muitas vezes, não sendo possível a solução daquela disputa, daquele conflito, com base na negociação entre A e B, a gente tem a assistência de um terceiro, de um conciliador, de um mediador, para que, sim, cheguem as partes a um denominador comum, para que esse terceiro consiga assistir essa composição, para que ele consiga auxiliar essa autocomposição. Então, a gente pode pensar, inclusive, aí até na utilização de novas tecnologias. Nós temos, por exemplo, a aplicação de inteligência artificial para plataformas de ODR. Nós temos, por exemplo, o registro daquelas tratativas em blockchain para que elas sejam inalteradas, para que elas mantenham a sua força probatória do que foi discutido. Então, é um método muito interessante, são métodos muito interessantes, são possibilidades muito interessantes, e são possibilidades até então pouco exploradas. Recentemente eu li uma matéria da AB2L, Associação Brasileira de Legal Techs, Lawtechs, em que, se eu não me engano, apenas 2% das nossas Lawtechs fornecem esse tipo de serviço. Então, a gente pode trabalhar mais em cima desse tipo de ferramenta. Isso vai facilitar muito a vida, não só das pessoas, dos consumidores e titulares, mas das próprias empresas que vão
tirar da sua frente muitos problemas bobos que a gente tem que lidar por não adotar esses métodos alternativos, por deixar que tudo caia no judiciário. Na verdade, então, esses métodos alternativos, eles não são obrigatórios, por exemplo, é uma possibilidade, nada impede que a pessoa não queira exercer o seu direito por esse método e acesse o judiciário, mas as vantagens desses métodos muitas vezes compensam também para os titulares. A boa adoção de métodos de resolução de disputa online, a boa adoção de ferramentas, uma boa parametrização, uma boa política em cima disso, faz com que as pessoas se sintam confortáveis, que elas se sintam à vontade para usar. Então, é importante que a gente entenda que o funcionamento do Online Dispute Resolution vai além de colocar a mediação online, colocar a conciliação online. Na verdade, a gente consegue usar outras ferramentas técnicas, como, e aí o destaque está até em primeiro, decisões automatizadas. Então, conhecendo as reclamações que a empresa recebe, a gente consegue entender o que é mais comum, o que não precisa de uma avaliação humana. O que a gente sabe que sim acontece até com certa frequência, e se acontecer a pessoa cumprir tais requisitos objetivos, a gente devolve o dinheiro dela e a gente evita um problema. Isso é muito interessante, se a gente pensar em e-commerce, por exemplo, e aí pensando em tratamento de dados, é óbvio que tem que ter toda uma evolução da plataforma para a gente chegar nisso, mas também é possível, em alguns casos, pensar nisso para o futuro. Para que fique mais claro, né, o funcionamento dessas plataformas, eu trouxe alguns exemplos sobre plataformas existentes de ODR, principalmente no âmbito internacional. Então, o primeiro exemplo destacado é o Centro de Resolução do eBay. O eBay, na verdade, é pioneiro nisso. O eBay começou a usar isso já na década de 90, essas medidas de Online Dispute Resolution, justamente para viabilizar que o vendedor, que está ali na plataforma, e o comprador, negociassem entre si para resolver o problema. Não sendo resolvido, eles podem solicitar a assistência, a participação desse mediador para solucionar. Então, lá eles foram pioneiros nisso e dá muito certo, isso continua existindo até hoje. É um dos mais tradicionais métodos de ODR. A gente também tem esse exemplo da WeClaim. A WeClaim, ela tem um sistema de resolução de conflitos online que utiliza um sistema parcialmente automatizado. Então, algumas dessas pequenas reclamações que elas são feitas são decididas de forma automatizada, outras são escaladas para a participação humana, para que tenha uma interferência humana, mas algumas não, algumas são automatizadas, algumas se resolvem automaticamente. A partir dos pontos que são apontados, a gente consegue chegar em uma decisão. Temos também o exemplo da Modria.com. Então, nesse caso da Modria, o interessante é a parametrização. É uma plataforma que fica em nuvem e as empresas podem parametrizar o ODR. Elas podem utilizar para diversos fins, como para o diagnóstico, ou seja, o entendimento do problema real por trás da reclamação, ou para a negociação, que é a autocomposição direta, para a mediação, ou seja, aquela autocomposição assistida, e até para a arbitragem. Inclusive, dá para fazer um fluxo de trabalho e o gerenciamento desse fluxo. Isso é muito bom porque, ao receber reclamações e com o passar do tempo, a empresa consegue extrair dados disso, ela consegue entender que pontos dos seus processos estão causando reclamações, que pontos estão causando os problemas, e essa parametrização vai evitar que muita coisa tenha que ter a atuação humana, vai facilitar a adoção de umas medidas automatizadas, vai facilitar a melhoria até dos seus processos. Já a CyberSettle, essa plataforma, ela não, até onde eu pesquisei, ou até as informações que eu obtive, está aí no rodapé, o artigo de onde tirei esses exemplos, eles não funcionam em razão da disputa sobre patente, mas a ideia da plataforma é justamente o tal do lance cego. Então, as pessoas envolvidas, ou as partes envolvidas no conflito, colocavam o lance mais baixo ou mais alto, que entendiam que valia ali o seu direito, e a partir disso, tentava-se chegar a um denominador comum. E aí a gente tem dados falando, então, que ela, enquanto funcionou, processou mais de 200 mil reclamações, no valor combinado de 1,6 bilhão de dólares, com economias substanciais em tempo, custos e uma redução média no tempo de 85%. Então, a redução do tempo da demanda foi para 85% menor, o gasto para resolver o problema 85% menor.
o que é muito interessante. Tá, então a gente já teve um panorama do nosso Poder Judiciário, a gente já conversou sobre os métodos alternativos, métodos adequados para a solução de conflitos, a gente já entendeu o que é Online Dispute Resolution, o que seria a viabilização, a utilização desses métodos por meio ou com a tecnologia da informação, utilizando a tecnologia da informação para utilizando a tecnologia da informação para viabilizar melhor ainda a adoção dos métodos adequados de solução de conflitos. E por que a gente deve ou deveria aplicar Online Dispute Resolution em conflitos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados? Isso é muito interessante. Bom, como a gente falou lá no começo, tratando do panorama do Poder Judiciário, nós no Brasil temos um Poder Judiciário muito abarrotado, as ações demoram muito, as ações são custosas e muitas vezes ineficazes em razão da demora, em razão do dispêndio financeiro. Isso já é um ótimo motivo. Quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente nos titulares no exercício dos seus direitos, esses direitos poderão ser exercidos individualmente nas esferas administrativa e judicial. Então, para cada pessoa, a gente tem um potencial litigante. Então, o volume de ações pode ser muito grande. Muitas das vezes, esses problemas relacionados ao tratamento de dados pessoais estarão relacionados com relação de consumo. Se a gente pensa em qualquer relação de consumo, seja física ou online, a gente tem muitos tratamentos de dados pessoais. Nós temos mercados que fazem perfil de consumo de clientes, a gente tem as atividades de marketing online, a gente tem nossa formação de base de dados, a gente tem as utilizações de BI. Então, muitas vezes, o comércio ou o próprio Código de Defesa do Consumidor vai caminhar junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. E as leis de proteção consumidista são plenamente aplicáveis, então elas se aproveitam do que couber a LGPD, ou seja, o consumidor pensando, né, nos seus dados tratados na relação de consumo, ele ganha ainda mais poder, ele tem 2 diplomas muito fortes para usar. Então, além da gente já ter problemas existentes no Poder Judiciário, a gente tem uma grande possibilidade, se não uma certeza, de surgimento de muitas demandas. Então, o primeiro motivo para a gente utilizar o Online Dispute Resolution é justamente evitar que todas essas reclamações vão parar no judiciário, porque isso não é interessante nem para o titular, nem para a empresa demandada, porque os custos são maiores, o tempo gasto é maior, os problemas advindos do judiciário podem ser maiores. A autocomposição, quando possível, é sempre a melhor saída, são as partes decidindo sobre o seu direito, sobre o seu problema. E aí, quando a gente vai falar de ODR-LGPD, a gente tem que a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa possibilidade de adoção dessas medidas. Na verdade, ela traz a possibilidade de adoção de Online Dispute Resolution até pela autoridade nacional. Isso eu não abordei na apresentação, porque é outra temática, é outro escopo. Mas sim, dentre as previsões das competências da autoridade de proteção de dados, há a previsão de que a autoridade deve adotar, ou tem a competência para adotar medidas para facilitar os procedimentos de reclamação dos usuários, dos titulares, inclusive por meios online. Mas não só a NPD pode se aproveitar disso. Na verdade, se a gente pensar no agente de tratamento, na empresa, que é o que a gente está conversando aqui, isso também pode ser de bom proveito. A lei, ela traz 2 pontos muito interessantes, que dão margem a isso. Então, quando ela vai falar das boas práticas, lá no artigo 50, das boas práticas que devem ser adotadas pelos agentes de tratamento, ela fala expressamente que as empresas, individualmente ou por meio das associações, poderão formular regras para procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares. Então, aqui ela já dá um grande indicativo de que, sim, a gente pode pensar no mecanismo interno para evitar que esse conflito seja judicializado. A gente adota um Online Dispute Resolution para atender reclamações e petições de titulares, para facilitar o entendimento daquelas reclamações e atender os direitos do titular. Então, é uma ótima medida de boa prática. Além disso, ela também fala expressamente, quando vai falar dos vazamentos individuais de dados ou acessos não autorizados a esses dados, de que
o agente de tratamento ele pode buscar sim a conciliação direta com o titular, que é uma outra hipótese gigante de utilização de online dispute resolution. Então, tem algum problema com vazamento individual ou acesso não autorizado, ou seja, reclamações do titular nesse sentido, a gente pode e deve utilizar a conciliação. Isso está expressamente lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, além de ser benéfico para a empresa, do ponto de vista financeiro e de imagem, a própria lei traz essa possibilidade. A própria lei traz, inclusive, a adoção desses procedimentos, desses métodos, como uma medida de boa prática. Traz a adoção dessas medidas como uma possibilidade, inclusive, nos casos que a gente estiver falando de vazamento individual. Então, lá no parágrafo 7º do artigo 52, a Lei Geral de Proteção de Dados traz que os vazamentos individuais ou acessos não autorizados, que trata o caput do artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular. Entende? Mas melhor, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação de penalidades que trata o artigo 52. Então, no caso de vazamento individual e de acesso não autorizado, a conciliação e o acordo com o titular diretamente evita, inclusive, a aplicação de penalidades administrativas, o que é muito interessante. Não obriga a empresa a fazer esse acordo. Diz que isso poderá ocorrer, que ela poderá se conciliar com a titular. Porém, caso ela se concilie, ela evita as penalidades do artigo 52, que é o tal do artigo que fala da multa, por exemplo, da lei. Olha que interessante. Então, a lei traz também para as empresas, além da autoridade nacional, a possibilidade de utilizar esses métodos alternativos. E aí, ao fazê-lo, isso é considerado uma medida de boa prática e isso ajuda a evitar penalidade, ou ajuda a reduzir penalidades, e o que é muito interessante. Então, além de benéfico para a empresa pelo seu próprio business, é benéfico do ponto de vista legal também. Além disso, quando a gente vai fazer uma análise do ordenamento jurídico como um todo, a gente tem que os métodos adequados de solução de conflito, eles são estimulados pelo próprio Código de Processo Civil. Então, logo no começo do Código de Processo Civil, a gente já tem que a solução consensual de conflitos deve ser estimulado e o Estado tem que promover esse tipo de atividade. Então, hoje em dia, você distribui uma ação e passa sempre por uma conciliação, ou pelo menos tem a possibilidade de passar por uma conciliação. No mesmo sentido, a resolução de 125 de 2010 do CNJ, que vai falar da política judiciária nacional, traz que as pessoas têm o direito à solução dos conflitos por bem adequados à sua natureza e peculiaridade. Então, a gente tem fundamentos gerais, fundamentos legais gerais, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, a resolução do CNJ, mas a gente tem fundamentos específicos na lei. Então, ao utilizar a possibilidade de utilizar esses mecanismos de resolução de disputas online é previsto na própria legislação e é considerada uma medida de boa prática. Isso vai impactar na aplicação de penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, demonstra para o público externo a preocupação da empresa em garantir o direito do seu titular também. Então, a aplicação ou a utilização dos métodos online de resolução de disputas, os métodos online de resolução de conflitos, é prevista na lei. Tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto o Código de Processo Civil e outras normas pátrias trazem essa possibilidade. Obviamente, como também já disse, esses procedimentos não podem ser obrigatórios, a gente não pode afastar as matérias de apreciação do Poder Judiciário. Todavia, ao oferecer esses mecanismos, ao demonstrar o funcionamento e a funcionalidade desses mecanismos, muita gente voluntariamente os vai procurar. Isso a gente consegue demonstrar também. Os benefícios, então, da utilização dos métodos de online dispute resolution, eles são presentes tanto para a empresa quanto para o titular e até para o poder público. O poder público é fácil, menos processo, menos coisa para a gente julgar, menos gasto, mais celeridade, ou menos atraso, no caso, porque mais celeridade anda difícil, mas menos demanda do Poder Judiciário é bom para o Estado, é bom para
o povo em geral, porque a gente tem menos gastos no Poder Judiciário. Para os titulares, a gente tem que, ao utilizar esses métodos, ele consegue uma solução mais rápida e eficiente para o seu problema. Ele consegue também entender e conscientizar-se sobre o tratamento de dados. A gente possibilitando uma negociação direta, uma conciliação, uma mediação, a gente tem justamente a comunicação das partes, e aí facilita o entendimento, a gente melhora a comunicação, isso melhora a conscientização da pessoa, isso empodera ela com o tratamento dos seus dados pessoais, isso facilita o seu acesso, tanto às informações quanto ao exercício dos seus direitos. Além disso, essas ferramentas, tanto para os titulares, são de baixo custo, muitas vezes gratuitas, principalmente nas experiências que a gente vê no Brasil, como consumidor.gov, em que a gente tem uma plataforma pública de resolução de conflitos online que é gratuita e funciona muito bem. Já para as empresas, a gente tem, obviamente, a redução de custos. A solução dessas medidas de meios, por meios extrajudiciais, ela, obviamente, reduz custos para a empresa. A gente não tem diretamente o custo para o advogado, o custo para a manutenção do processo, custo com custos processuais para recursos e etc., custos advindos da demora do processo. Ela melhora, a adoção dessas medidas melhora a confiança do público externo. Então, o titular que se relacionar com a empresa vai ter mais segurança quanto ao tratamento dos seus dados pessoais, até porque o mecanismo para a solução de conflitos é facilitado. Isso serve para melhorar o entendimento dos próprios processos e produtos da empresa. Então, a partir dos dados que são gerados na utilização dessas plataformas, a gente consegue extrair importantes informações sobre o negócio. O que mais nossos titulares de dados, daqueles dados que a gente controla, têm reclamado, quais são os seus descontentamentos. Muitas vezes, a partir dessas informações, a gente consegue alterar processos, e o processo faz com que a gente não tenha o ruído lá na ponta. Então, serve, inclusive, para a gente entender melhor o negócio. E, obviamente, isso melhora a imagem da empresa, melhora os feedbacks recebidos para a empresa, melhora o posicionamento da empresa quanto ao tratamento de dados pessoais, que é o caso específico que a gente está falando. Para que a gente entenda melhor ainda essa questão dos benefícios, aí eu trouxe alguns números, né? Então, quando eu falei que o processo judicial, ele é caro, ele demanda custos, esses são os preços, o custo, por exemplo, de um processo por ano. Então, processos estaduais têm em média um custo de R$ 1.899, enquanto os processos federais têm custo de R$ 2.755, o custo médio. Então, para cada processo, a empresa tem que gastar isso ao ano, o que é um absurdo. Ainda mais se a gente pensar em quanto tempo dura. Então, o juizado especial, que vai tratar de temas básicos, de temas simples, de relações de consumo, muito provavelmente de tratamento de dados pessoais de relação de consumo, ou seja, o processo mais simples que a gente tem pode durar de 3 a 4 anos, esse é o tempo de duração médio. Então, para a pessoa discutir qualquer tema de menor expressão, de menor valor monetário, que é uma das questões do juizado especial, que é a questão de até 40 salários mínimos, de 20 salários mínimos sem advogado e 40 salários mínimos com advogado, então esses processos que são conhecidos popularmente como pequenas causas, podem durar de 3 a 4 anos. Já a justiça comum, processos mais complexos, podem durar em média de 4 a 5 anos, e eu confesso que muitas vezes vão durar muito mais do que isso, processo na justiça comum. Então, se a gente pega o quanto custa um processo por ano e põe isso pelo tanto de anos que ele pode durar, a gente vê que sim, a gente tem isso sem falar em condenação, sem falar em honorários, no caso da derrota. A gente está falando de custo do processo, do seu advogado, das suas custas, da manutenção do serviço que você precisa para execução de alguma coisa dentro do processo. Se a gente pensar que cada processo tem um custo desse, e que o custo é anual, e esse processo se desenrola, cada processo desse se desenrola por vários anos, a gente tem, sim, um grande prejuízo quando a gente tem um excesso de demandas judiciais. Por outro lado, quando a gente vai pensar em números que demonstram os benefícios da adoção de Online Dispute Resolution, a gente consegue ver que, segundo dados de 2007, é importante ressaltar, talvez seja maior hoje em dia, o eBay já tinha 80% dos casos resolvidos em autocomposição, ou seja, na primeira fase da sua plataforma, sem a participação do terceiro. Ou seja, só de viabilizar essa negociação entre as partes, o contato direto e essa troca de ideias, ajudando com algumas perguntas a serem respondidas e mecanismos para tanto, obviamente, não simplesmente liberando a conversa, mas
guiando essa autocomposição, a gente já tinha um aproveitamento de 80% de autocomposição, o que é maravilhoso. O Mercado Livre afirma que reduziu seus processos judiciais em 98,9%, ou seja, segundo informações do Mercado Livre, e aí que constam alguns artigos na internet, e aí repassados pela própria empresa, eles conseguiram um índice de desjudicialização de 98,9%, ou seja, 98,9% das demandas que envolveriam ou das demandas surgidas ali no Mercado Livre são resolvidas por meio de online dispute resolution. Olha que interessante. Melhor ainda, aqui no Brasil a gente tem uma plataforma que já versa sobre essa questão de ODR para o consumidor, para as relações de consumo, que é o consumidor.gov.br. Olha que legal, o consumidor.gov.br, eu pessoalmente, inclusive, já utilizei, tá? Não em favor de outras pessoas como advogado, assim como pessoa física, já utilizei, para mim foi muito bom, solucionou meu problema, olha que legal. Ele tem um índice de 99% das reclamações são atendidas antes do prazo que é de 10 dias, ou seja, a empresa tem 10 dias para responder a reclamação, na maioria das vezes, em 99% das vezes, essa resposta vem em 7 dias, olha a celeridade, a gente estava falando de processo que dura 3 a 4 anos, 5, 6 anos, 10 anos, a gente está falando que a primeira resposta da empresa chega em 7 dias, não chegaria nos 10. O índice de resolutividade que eles apontam no consumidor.gov é de 81%, eu utilizei pessoalmente uma vez só, e resolvi meu problema, então eu estou dentro desses 81% que conseguiu. E a avaliação dos consumidores, que é outro benefício, ó, fica em 3,3 a 5, ou seja, as empresas que utilizam esses mecanismos para facilitar a solução de conflitos, para desjudicializar isso, elas aproveitam tanto na redução de custos, porque dura menos tempo, porque a solução é mais célere, porque a gente consegue chegar a um denominador comum sem, muitas vezes, a participação de um terceiro decidindo, o que é fundamental. Então, você não vai ficar na dependência ou à dependência de um julgador que, muitas vezes, pode ter uma opinião até sobre a sua marca, sobre a sua empresa, aí descontá-la na canetada. Você, chegando numa autocomposição com a parte, vai ter uma decisão, entre aspas, mais justa. Na verdade, toda vez que a gente conseguir resolver as questões extrajudicialmente e por autocomposição, eu entendo que é melhor, porque as partes conseguem expressar e chegar no seu denominador comum sem depender de um terceiro. E os números provam isso. Então, é muito interessante que a gente consiga entender e vislumbrar nesses números os benefícios também, tanto no índice de solução dos casos, quanto no tempo para a solução dos casos, e na economia financeira, né? Então, se a gente consegue resolver 80 a 90% dos casos sem o processo judicial, a gente economizou custos de advogados, custos de honorário, custos de recurso, custos de condenação, que pode ir além da negociação. Então, se a gente vai pensar na negociação, na autocomposição, cada parte vai acabar abrindo mão de alguma coisa. O acordo ele tem que ser bom para ambas as partes, então ele tem que chegar nesse denominador comum, o que evita, o que diminui gastos para a empresa. Então, isso é muito interessante. Pensando na perspectiva prática agora, que é a última parte, para não ir além, para não me alugar e até para abrir para as questões. Pensando na perspectiva prática da aplicação dos mecanismos de ODR aos temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ideia é que a empresa detenha um sistema, possua um serviço, e aí próprio ou contratado, porque sim, a gente pode ter a prestação desses serviços de online dispute resolution, é muito comum no exterior, que seja feito por um terceiro em nome da empresa, que viabiliza isso. Então, as demandas que a empresa não conseguir solucionar num primeiro atendimento, ou num primeiro nível, elas podem ser escaladas para essa plataforma de online dispute resolution, para que sejam tratadas de outra forma. Nessa plataforma, a ideia é que a gente possa começar primeiro com uma negociação, por exemplo. Então, inicialmente, tenta-se a negociação entre as partes, a autocomposição. O titular reclama, expõe ali seus motivos de descontentamento, e a empresa, a partir daquelas informações e documentos, se o caso, já faz uma primeira análise e, bom, se for possível resolver, se ela achar que ali tem, sim, um problema, que a pessoa tem, sim, um direito a reclamar, ela já pode fazer uma proposta de acordo ali e encerrar isso. Caso não seja possível,
Isso pode ser escalado para a participação de um terceiro, seja em conciliação, como expressamente consta na Lei Geral de Proteção de Dados, seja em mediação em algumas hipóteses. Então, que as partes sejam assistidas por esse terceiro independente, por esse terceiro desinteressado, para chegar num denominador comum, para que seja facilitada a sua comunicação, para que, no caso da conciliação, sejam sugeridas algumas medidas, algumas finalidades. Como eu disse, ao adotar esse tipo de medidas, a gente tem um grande índice de solução dos conflitos, a gente tem uma melhora na imagem da empresa, as pessoas gostam de ser ouvidas, elas gostam de ser atendidas, e cada vez mais o atendimento, a user experience faz diferença no dia das empresas, no dia a dia das empresas. Então, isso serve muito para melhorar a experiência do usuário, a solução de problemas pelos métodos online faz com que as pessoas ganhem confiança, porque elas sabem que cada vez que ela tiver um problema, um descontentamento relacionado àquele agente de tratamento, aquele controlador, a solução é mais facilitada. Na maioria das vezes vai ser resolvido de uma forma breve, de uma forma eficaz. Além disso, as informações que são angariadas nessas plataformas, elas podem ser fundamentais para a inteligência do negócio. A partir das reclamações que se recebem, a partir das demandas que ali surgem, dos descontentamentos. Então, eu estou recebendo diversas reclamações de titular falando que eu não tenho base legal para fazer essa atividade de marketing, que eu estou mandando e-mail marketing de uma forma que eles entendem que não está no meu legítimo interesse, ou que eles entendem que ele vai ter que revogar o consentimento que ele deu. Isso acontece muitas vezes, e você vê que aquele volume cresce. Ao atender e ao entender esses titulares, é possível que sejam extraídas informações de negócio. É possível que a empresa melhore processos internos. Então, se a reclamação é que um terceiro teve um acesso indevido aos dados pessoais, por exemplo, quando a gente remete uma correspondência para alguém que não o destinatário real, se a gente vê que isso está acontecendo com frequência, a gente vê que essas reclamações são frequentes, a gente consegue extrair informações de negócio, a gente consegue melhorar os processos, até os produtos da empresa. Então, além dos benefícios financeiros e de imagem, eu entendo que a adoção dessas medidas, principalmente por a gente estar utilizando tecnologias da informação, por a gente estar usando plataformas para fazer isso, pode ajudar a empresa em decisões de negócio. Então, por exemplo, quando a gente tem diversos tipos de reclamações comuns, que são corriqueiras, que a gente entende que a gente está até certo, mas para evitar problema a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode adotar uma política indenizatória em alguns casos. Então, utilizar decisões automatizadas, né? O caso versa sobre fatos muito específicos que acontecem bastante, tem bastante gente que reclama, mas a gente quer continuar fazendo porque a gente entende que essa atividade é plenamente regular. Em vez de ficar elevando essa matéria, criando uma jurisprudência negativa, por exemplo, no Poder Judiciário, aumentando nossos custos, a gente cria uma política de indenizatória para quem se sentir descontente e evita que essas demandas cheguem no Poder Judiciário. Então, pode ser interessante para muitas decisões de negócio. Com isso, eu encerro a apresentação, então eu gostaria só de fazer uma recapitulação antes de a gente entrar nas perguntas. A gente tem um judiciário abarrotado, a gente tem a previsão, um prognóstico de uma judicialização excessiva de matérias relacionadas à produção de dados. Isso já vem ocorrendo desde 2018, a gente vem experimentando ações já relacionadas ao tratamento de dados. Com a vigência da lei, o exercício dos direitos pelos titulares individualmente vai fazer com que a gente efetivamente possa ter um tsunami de ações. Para tanto, nós podemos lançar mão de métodos alternativos de solução de conflitos, em especial aqueles métodos online, para que nós consigamos atender os direitos dos titulares, evitar essa judicialização da matéria e também melhorar a imagem do negócio, reduzir custos e aproveitar as informações para a melhoria do nosso próprio produto, dos nossos próprios processos. Eu agradeço a todos que assistiram e agora, doutor Márcio, podemos abrir as perguntas. Muito bem, João. Muito obrigado, literalmente, pela aula, juntando um monte de coisa que às vezes é dita de forma esparsa e mostrando de forma pragmática como é que, de fato, a gente pode otimizar e utilizar essas ferramentas aí. Eu queria, antes de abrir aí para as perguntas, trazer um pouco da experiência internacional que a gente tem.
que para nós assim, é uma questão sempre relevante de ser colocada, né? Quando a gente fala de LGPD na Europa, e ontem foi colocado no webinar da Get Global pelo norte-americano, que tem experiência nas duas pontas, Europa e Estados Unidos, foi perguntado a ele, eu perguntei para ele, se havia diferença em ser um profissional de privacidade na Europa e ser um profissional de privacidade nos Estados Unidos. Ele falou que sim, por questões legais e tal, mas aí ele parou para pensar um pouco melhor, e se ele não tivesse feito comentário, era o que eu ia dizer. Justamente que na Europa se tem muito mais medo das autoridades de proteção de dados. E nos Estados Unidos não, até porque uns vão dizer, mas não tem autoridade nos Estados Unidos. Mentira, tem o FTC, né, que ela não é uma autoridade com foco único exclusivamente em privacidade de dados, ela é como se fosse um PROCON, digamos assim, né, que é o Federal Trade Commissioner, mas o fato é que os Estados Unidos é um país muito mais litigioso do que é a Europa, né? A gente tem a unidade do escritório em Lisboa e a gente sabe disso, né? O europeu não tem esse viés tão do litígio, por vários motivos, que a gente pode entrar aqui depois no mérito, tanto cultural, antropológico, financeiro, enfim. E o Brasil, ele é uma mistura das duas coisas, né? Para variar. Né? Então, ele é um país que tem uma litigiosidade muito grande. Acredito que isso se dê por fatores positivos e negativos. Os negativos eu deixo para cada um ter as suas conclusões, mas do lado positivo, né, do copo meio cheio, de fato, tem duas leis que são muito difundidas no Brasil e específicas da sociedade brasileira, que é o Código de Defesa do Consumidor, que poucos sabem, é uma referência mundial enquanto lei, não enquanto a forma que é aplicável, é outra história, e a lei do Juizado Especial de Pequenas Causas, quer dizer, é uma lei que veio, que deu um acesso ao judiciário de uma forma muito abrangente, que também é muito interessante, quando você compara, por exemplo, com Portugal, que eu, por ser advogado português, tenho um pouco mais dessa referência, o acesso ao judiciário lá é muito mais caro. Consequentemente, ele diminui o acesso ao judiciário, coisa que, por meio dos juizados especiais de pequenas causas, você tem um certo acesso, né, de uma forma um pouco mais facilitada. Né? O estado do Rio de Janeiro, por uma eficiência, de novo vendo o copo meio cheio, é o estado que tem o maior número de juizados especiais por habitante. Então, nas reuniões dos fóruns de discussões do e-commerce, eu costumo brincar que o carioca sai para comprar um pãozinho de manhã e quando volta já entra ali com uma reclamaçãozinha do juizado especial de pequenas causas, porque tem uma quantidade muito grande ali de juizados no estado. Então, a gente vive essa situação de um litígio muito grande no Brasil. A gente que vive a LGPD sabe que isso vai ser um tsunami. Existem várias formas de a gente tentar solucionar ou mitigar esse problema, porque vai ter quem queira ir para o judiciário porque quer se beneficiar, não é alguém que quer ver o seu problema resolvido, é alguém que quer se valer de uma lei, e aí a gente vai tratar de outra forma, como o abuso de direito, são outras situações, como a gente já lida no e-commerce, né? Eu já cheguei a comentar aqui que a gente tem casos no escritório de que o consumidor do nosso cliente é um advogado e ele entra... O Márcio caiu, já caiu? Está voltando. Estou voltando? Voltou. Voltei? Então tá bom. Deve ter oscilado aqui. E a gente tem situações no escritório de consumidores de clientes nossos que, na verdade, é advogado, ele compra o produto, se o produto chega em ordem, em 7 dias ele exerce o direito de devolução do produto. Se ele compra o produto e vem com algum probleminha, seja no produto, no prazo de entrega, seja lá o que for, ele entra com um processinho no Juizado Especial de Pequenas Causas. Este em específico era um advogado do Rio de Janeiro, e nós, além de entrarmos com uma ação de abuso de direito, entramos com um processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil, porque ele estava se valendo do fato de ser advogado para abusar desse direito, e até oficiamos a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não acho que isso vai ser muito diferente na LGPD. Você vai ter quem queira resolver problema e quem queira se beneficiar. Quem quer se beneficiar não vai procurar mediação, não vai procurar solução, né? Mas, de novo, esse é um problema a ser resolvido
num outro fórum de uma outra forma. Os que querem ver o seu problema resolvido, essa me parece uma ótima solução. Acho que essa situação de Covid-19, ela só amplifica essas questões no meio digital, né, como estamos fazendo aqui hoje. Isso aqui provavelmente seria um evento presencial do escritório, coisa que o vale, e aqui a gente pode estar batendo um papo de uma forma mais abrangente. Bom, a Ana Carolina começou aqui com as perguntas, né, colocou, mas quanto à LGPD, qual a melhor forma de solução dos conflitos? E na sequência ela também pediu um exemplo de ODR. Depois ela fez um comentário mais abaixo que você já respondeu as duas perguntas dela quando você seguiu na sua apresentação, e nós comentamos que para LGPD mediação parece o mais adequado, né, por exclusão a arbitragem por questões legais, conciliação às vezes tem um viés muito de ouve um, ouve outro, a conciliação talvez seja a forma. Eu tenho as minhas técnicas favoritas, né? Eu gosto muito da oferta cega, da proposta cega, dê o nome que quiser, aonde eu falo, porque isso é muito subjetivo, né? Eu falo o quanto dói para mim, você fala o quanto você está disposto a fazer para tentar resolver o seu problema, e às vezes o quanto você está disposto para resolver o problema para a pessoa e o quanto aquilo dói para a pessoa dá match, né? Como diria meu filho Pedro, de 21 anos, a coisa se resolve. Então, essa forma me agrada muito, a forma também de comunicação facilitada. A gente sabe que o que mais irrita qualquer pessoa é quando ela é colocada de lado, é quando ela não é ouvida. Inclusive, tem comentários aqui do Paulo Eduardo, dando a opinião dele, pessoal, quanto à afirmação do Mercado Livre de resolver grande parte, dizendo que ele não consegue resolver nada para os clientes dele lá na plataforma do Mercado Livre. A gente não vai, obviamente, entrar no mérito, mas me parece que o que mais incomoda a ele é justamente o fato de não ter resposta, né? De, às vezes, até não ter uma posição. Então, por isso que o canal de comunicação ele tem que ser um canal que dê margem ao que você está se propondo a fazer, que é justamente comunicar para mediar, né? Então, e aí o Paulo entra aqui num bate-papo com a Ana perguntando se os números que são divulgados são mascarados. Isso aqui é uma conversa entre os dois. É óbvio que a gente também não pode opinar a respeito, tá? O Paulo dá opinião aqui que esse índice pode ser verdadeiro com relação aos consumidores, mas eu advogo para empresas que vendem no Mercado Livre. O índice de solução extrajudicial é muito baixo. E olha que tenho bastante, vivo mandando notificação extrajudicial. Então, essa aqui é a posição do Paulo. Isso, aí a Ana faz aqui um comentário, oferta às cegas igual quanto vale o show, não é? É mais ou menos isso, né? O fato é que, se isso resolve o problema, eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Eu acho que os índices são muito, muito bons, acho que tem essa iniciativa por parte do governo, que o doutor João Pedro, para mim é JP, tá, gente? Que o JP trouxe aqui para a gente, que realmente funciona bem, mas para funcionar uma plataforma de ODR, ela depende de vários fatores, desde culturais, quanto a experiência que se tem ao utilizar a ODR. Se ela não for uma experiência boa, pelo menos não foi para o Paulo, não vai adiantar, ninguém vai voltar lá. Então, são a credibilidade, né? Então, depende muito da situação, né? Então, eu acho que tem tudo isso que é relevante quando a gente falar de LGPD. O que a gente está trazendo é a possibilidade da gente também trazer para essa discussão, né? A Ana colocou aqui uma pergunta: o aplicativo da Anatel pode ser considerado uma forma de ODR? Digo, um intermediador, um mediador? Ora, confesso que eu não conheço o aplicativo da Anatel, mas quando a gente pensa em ODR, na verdade são esses mecanismos justamente de facilitar a solução de disputas. Então, por exemplo, eu gosto bastante de aplicativo de comida, né? Não, primeiro você gosta de comida, depois você gosta do aplicativo. Né? Eu gosto muito do aplicativo, porque o aplicativo facilita a vida nesse sentido. Uma das coisas que eu gosto no aplicativo é que, específico que eu uso todas as vezes que eu tiver algum problema na minha entrega,
a minha solicitação foi resolvida em minutos, no máximo de um dia para o outro. Então, dinheiro estornado, devolução. Ou seja, em vez de não atender ou de dificultar a comunicação, de fazer com que as pessoas busquem outras alternativas, o próprio aplicativo conta lá com meios de você reclamar, ele faz análise interna, muitas vezes a análise é automática. Então, pelo seu perfil, pela sua avaliação, por exemplo, pelo tanto de compras que você fez, pelo tanto de reclamação que você fez, ele consegue saber a probabilidade daquilo ser verídico ou de você ser só um fraudador. E aí é feita a devolução automática, ou eles respondem automaticamente. Eu acho que é importante que, além de resolver os conflitos, isso ajuda muito na experiência do usuário. E aí eu acho que hoje em dia isso é fundamental. Então, a experiência do usuário é fundamental em questões visuais, na facilidade de você usar um aplicativo, um site, e também no contato com esse usuário, a experiência que ele tem como seu cliente. Então, a utilização desses métodos, ele vai além de resolver a questão. Eu acho que ele tem mais benefícios para a empresa, até do que para o titular, se a gente for pensar em tratamento de dados. Obviamente... Certamente, João. Com certeza. Porque, obviamente, a gente vai pensar que, como o Dr. Márcio adiantou, vai ter gente que vai entrar com ação de qualquer jeito, vai tentar criar uma indústria de dano moral baseada em tratamento de dados, não tenha dúvidas. A gente já tem essas tentativas, a gente tem lugares no Brasil, juizados especiais de determinados estados, que dão grandes indenizações por danos morais em relações de consumo, que muitas vezes baseado em questões em ré ipso, pelo próprio fato, em vez estatístico, tá? Rio de Janeiro, Paraná e Bahia. Exatamente, inclusive já divulguei nesses 3 estados, o Rio de Janeiro é um dos que mais me assustava, porque ouviam questões de consumo que não tinham reflexões na esfera moral da pessoa e que indenizações de 10, 20 mil reais eram atribuídos por questão de risco no celular, por causa da capinha do celular, e aí o juiz me dá uma indenização de 7 mil reais. Se a empresa sabe que tem esse tipo de jurisprudência no Estado, para ela o benefício, além de atender bem o cliente, etc., é também evitar essas condenações, muitas vezes esdrúxulas, muitas vezes, entre aspas, abusivas, e reduzir o seu prejuízo, já sabendo que muitas vezes a gente vai ter esse tipo de interpretação. E é interessante, João, porque alguns devem estar pensando, pô, mas isso aí eu não preciso de uma plataforma, eu mesmo faço no meu saque. O fato é que, e eles sabem isso melhor do que a gente, em certas relações, a temperatura ela já começa num nível tão alto, porque teve um problema, de fato, que a comunicação ela já fica prejudicada. Né? Então, se isso não é mediado de uma outra forma, por um terceiro, né, algum interlocutor, você, de fato, não vai conseguir resolver esse problema, e quem é do e-commerce sabe disso. A gente não está falando necessariamente para o e-commerce aqui, isso vale para qualquer empresa, rede de supermercado, varejo físico, prestação de serviço, universidade, seja lá o que for. Há problemas que a situação já começa num nível de temperatura tão alto que a própria comunicação é praticamente inviável. Né? Então, são esses casos, dentro de uma certa parametrização, que do saque para o judiciário existe uma tentativa de solução. Todo mundo que tem problema com o cliente sabe o quanto custa um problema com o cliente. Custos absurdos com o processo, custo com o advogado, custo com o correspondente quando o processo é fora do seu estado de origem, custo com o preposto, que ou você vai ter que mandar ou você vai ter que contratar, custo com a indenização, porque a gente está falando, na maioria das vezes, de relação de consumo, e em muitos estados, até porque a lei é de defesa do consumidor, então você vai ter problema, na maioria das vezes, de indenização, e por aí vai. Custo, sem falar custo de imagem, sem falar de custo não só de imagem, mas de propaganda negativa. Quer dizer, aquele consumidor, você já se queimou com ele, sua imagem já está queimada, ele vai te queimar mais, né? Então, o custo é muito alto. Eu lembro de vários eventos que eu palestrei do e-commerce Brasil. Eu lembro de um que eu montei o painel. À época, eu chamei a gestora jurídica na época era da Cenova, né, que era o nome do braço digital do Grupo Pão de Açúcar. Chamei, na época, o diretor jurídico da Netshoes, que, à época, era o Flávio Franco, que hoje está na Nextel. Chamei, não era Privalha, eu não me lembro exato qual site, da FIT, gestora jurídica da FIT, e se eu não me engano tinha mais alguma empresa lá representando, e a gente estava falando dos problemas de contencioso de massa, né?
que é um transtorno imenso para o e-commerce como um todo. Imagina isso multiplicado com LGPD, né? Paulo, a Ana continua aqui, é que o aplicativo não é da empresa, é de telecomunicações, é de um terceiro, no caso o órgão. Então, de fato, ele pode ser, sim, um mediador, né? O Paulo, acho que faz mais um desabafo aqui. Os sellers apelidaram o Rio de Janeiro de Hell de Janeiro. São os sellers e os e-commerces como um todo, né? Seller, quando a gente ainda fala de operação de marketplace, e os que vendem direto, meu amigo, não é fácil. O maior problema no Rio é que existem muitos locais onde não são realizadas entregas por conta do local de risco. Sim, os problemas da logística. A gente tem o centro de triagem de Cantagalo do Correio, que é famoso, né? Conhecido como buraco sem fundo. As coisas lá têm uma certa dificuldade de serem localizadas. O consumidor se nega a ir até o local dos Correios, né? Tem até algumas iniciativas de lockers que são colocados em alguns postos de gasolina e alguns aplicativos. Inclusive, nós temos um cliente, Eu Entrego, que ele justamente tem um trabalho de, vamos chamar, uberização. Então, a pessoa que mora na comunidade, no morro, onde eventualmente o correio não chega, ele desce, pega no locker e sobe e faz a entrega, né? Então, o Rio de Janeiro realmente tem as suas peculiaridades. Maurício Vavrick, abraço, Maurício, de novo, foi meu aluno no MBA da FIAP. Com o Covid, os números do e-commerce subiram bastante. A experiência com o mundo digital para alguns foi até inédita. Acredito que vá continuar. Talvez isso ajude a mudar a cultura das pessoas com o mundo digital e a favorecer ODRs. O que os senhores acham? Vai mudar a cultura das pessoas? Essa pergunta é quase que filosófica, Maurício. É o tal do novo normal, né? O que vai ser o novo normal. Eu tenho a minha opinião, eu estou com o Yuval Harari, né, que escreveu um artigo para o Financial Times. De fato, acho que vai ter muita mudança, tanto no uso das tecnologias para resolver problema, quanto nas tomadas de decisão que vão ser mais aceleradas do que normalmente demoram muito para engrenar, né? No Brasil sempre demora muito para engrenar, seja porque a lei demora e seja porque a gente fica esperando se vai pegar lá fora para a gente ver se pega aqui dentro. Então, acho que a gente não vai ficar esperando tanto assim, a gente vai de fato resolver. Diga, João. Com certeza, e não só em razão do Covid, mas potencializado pelo Covid. Se a gente vê a atuação dessas startups, dessas fintechs, a gente já vê que é muito mais voltado, muito mais centrado no usuário, né? Em facilitar o atendimento ao usuário. A gente já tem bancos que não têm locais físicos, que a gente faz tudo remotamente, que o atendimento é focado no usuário. O valor, então, passa a ser mais o usuário, o cliente, etc., é entendido como um ativo também, e aquelas informações deles, o custo da manutenção é menor do que o custo da aquisição daquela pessoa. Isso passa a ser entendido, a gente vê nas experiências que a gente tem nessa questão de user experience. Então, eu acho que as novas empresas já têm adotado desde a sua gênese essa ideia, esse objetivo de dar essa melhor experiência ao usuário, e as empresas mais antigas têm que se adaptar na concorrência. Então, a gente vê os grandes bancos tentando correr atrás da fintech e proporcionar o mesmo serviço de personalidade, a mesma atenção. E o Covid veio para potencializar isso, pensando em mundo digital, porque agora a gente está sendo obrigado a fazer tudo digitalmente. E uma das coisas que a gente vai ter que fazer digitalmente é solucionar conflitos. E melhor do que fazer uma audiência com o juiz online é utilizar os nossos próprios parâmetros para que nós possamos decidir a discussão. Eu acho que isso é fundamental. Chega do Estado ficar passando a mãozinha na cabeça das pessoas. Eu não vou... Eu fico colocando minhas orientações aqui, né? Apesar que eu estou mais para a direita, o João está um pouquinho mais para a esquerda, mas não vamos entrar nessa polêmica aqui, pelo amor de Deus. Ana Carolina, webinar muito bom, parabéns e super obrigada por responder as perguntas. Imagina, a gente está aqui para isto. Paulo, experiência prática. Hoje, conversando com um cliente, ele disse que no último mês vendeu para quem nunca tinha comprado no e-commerce, triplicou as vendas. Sim, saiu uma pesquisa muito boa da ABICOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e que foi batendo fotos por semana, e é interessantíssima. Bateu foto, assim, da primeira semana, quem subiu absurdamente, e aí vem as novidades das pesquisas, né? Brinquedo vendeu absurdamente pelo e-commerce na primeira semana. Por quê? Filho em casa,
vamos comprar brinquedo. Depois despencou a venda de brinquedo, porque brinquedo é bem durável, né? Ele não vai comprar brinquedo de novo na segunda semana. Começou a subir na segunda semana, compra de supermercado. A gente precisa comer, estamos dentro de casa. Depois, conteúdo online, né? Cursos, Udemy, Netflix, enfim. Depois, material de atividade física. O pessoal falou, não vai ter jeito, vai demorar para voltar para a academia. O pessoal começou a comprar material. E hoje, acho que tudo está subindo. Por quê? Porque tudo que a gente tinha para segurar, segurou, viu que está demorando mais do que a gente ia imaginar. Então, o único jeito de comprar vai ser comprar no e-commerce. Então, a tendência é que suba a compra no online. O Maurício aqui, agradeço a apresentação do doutor João e forte abraço, doutor Márcio, professor. Imagina, Maurício, foi um prazer tê-lo aqui. Paulo, grato a todos pela iniciativa. Juliana Mendonça, o e-commerce da IOI cresceu cerca de 50%, sem dúvida. Dia 19 de maio estarei aqui novamente. Ótimo, esteja. O foco vai ser mais no e-commerce propriamente, que venham todos do e-commerce para a gente tentar discutir essa questão. LGPD, gente, de novo, tsunami. Vamos sair da praia, pelo amor de Deus, porque se a gente não estiver preparado, tem gente que infelizmente vai ter problemas ficando na praia. Gente, vamos acelerar essa questão. Aliás, a gente está aqui, a brincadeira deve estar acontecendo em Brasília, talvez já tenha novidade lá se a LGPD de fato vai ser adiada ou não. João Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela aula. Dia 29 estaremos aqui de novo. Suas últimas palavras de hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo, eu espero que tenha ficado clara a exposição. Na verdade, é um tema que não é tão complexo, mas a junção do tratamento de dados é uma novidade, é uma hipótese que a gente está tratando. Tem alguma coisa parecida já que está sendo discutida, mais focada na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazer essa função. O nosso entendimento é que isso pode também ser feito pelas empresas em si. A autoridade, que ainda não existe, a gente não sabe como vai atuar, não sei se vai ter orçamento. Vamos resolver nossos problemas. Por isso que a ODR é mais importante. Então, evita a insegurança jurídica de não termos jurisprudência, de não termos autoridade, não termos orientação. A própria empresa pode parametrizar sua atuação, isso pode ser muito interessante. Espero que todo mundo tenha aproveitado, espero que todo mundo compareça de novo no dia 29 de maio, a gente vai tratar especificamente do e-commerce. O e-commerce já é um pouco mais acostumado com ODR, mas a gente tem coisa nova acontecendo nesse sentido, tem tecnologia nova acontecendo nesse sentido, então vai ter outro bate-papo muito proveitoso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, doutor Márcio, estamos aí. Tamo junto, João. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.